Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sempre na vida de cada um de vocês. Vou deixar alguns versículos aqui para nossa meditação nesta noite, no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 a seguir. 2 Reis, o título tem como Naamã é curado da lepra. Então vamos ler aqui o texto bíblico. Diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor, quer dizer, Deus, dera livramento aos assírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Aqui, meus irmãos, este porém leproso é porque naquela época a pessoa que fosse leproso, olha, deixa eu passar aqui, ó. A pessoa que fosse leproso estava condenado a ficar isolado para que a lepra não viesse pegar em outras pessoas, né? Era uma pessoa tida como condenada a não estar inserido na sociedade. Então, esse Naamã, ele estava leproso, porém, como ele só vivia fardado nas ruas, com certeza não aparecia, né? A sua lepra não aparecia. Para que as pessoas viessem ter medo de estar próximo a ele, ou talvez sentir nojo, ou talvez repudiar ele, né? Mas ele carregava consigo isso, e isso era uma dificuldade para ele, porque com certeza aquela lepra coçava, ou talvez doía, ardia. E ele com aquela farda, né, que ele é um soldado, né, ele era um general. Então, a sua esposa tinha uma criada, uma escrava, que ela foi pega lá em Israel. Eles eram da Síria, né? Os soldados de Israel ou da Síria captou essa menina, sequestrou essa menina, né, em outras palavras, e levou para a Síria, né, para ser escrava na casa desse chefe do rei da Síria, né, que era Naamã. E aquela menina vivia ali. Nenhum escravo vive num lugar com boa vontade, por querer, por escolher, por estar feliz, né? Mas mesmo aquela menina não estando feliz, ela falou para a sua serva. Nós vamos ler mais um pouquinho que vocês vão entender. Acerca de um homem que tinha em Israel, que era homem de Deus, usado por Deus, né? Que era Eliseu, que era o profeta Eliseu. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou. Ou seja, quando Naamã entrou, a sua esposa falou para Naamã: Naamã, existe essa menina está dizendo, essa escrava está dizendo que lá na terra dela tem um homem que é homem de Deus, e que esse homem libera uma palavra com a autoridade de Deus, e a pessoa é restaurada, que se você estivesse lá, você seria restaurado da sua lepra. E aquilo criou uma expectativa, né, no coração de Naamã, e ele disse: eu irei para lá. E assim fez. E veja bem, um homem que estava sofrendo, que estava vivendo uma situação degradante, né, na sua vida. Por quê? Porque ele, sendo um chefe do
do rei da Síria, um general, ele deu ouvido a uma escrava, né? O que uma escrava disse, serviu para ele. Então, meus irmãos, aqui nós vemos que, prosseguindo mais para frente, então disse o rei da Síria: vai, ande e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 cílios de ouro e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te envio Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou-se as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar ou para vivificar? Para que este envie a mim para restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vide que busca ocasião contra mim. Ele já achou que ele estava fazendo um desafio a ele, né? O rei de Israel achou que Naamã estava desafiando a ele. Por quê? Porque ele não é Deus para restaurar, né, a saúde de uma pessoa. Como é que ele vai mandar uma carta dizendo: quando essa carta chegar até você, saiba que eu estou enviando aqui Naamã, e é para você restaurar a saúde, a lepra dele, né? Ele indignou-se e rasgou as suas vestes e disse essas palavras que eu acabei de ler, né? Que sou eu Deus para curar, para matar ou para vivificar, para curar este homem da sua lepra. Então, meus irmãos, aqui nós vimos que aí entra o profeta, né? O profeta Eliseu. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, as suas vestes, disse: sou eu Deus para matar e vivificar. Então aqui, sucedeu, porém, que, ouvindo este homem de Deus, que o rei de Israel rasgava as suas vestes, mandou dizer ao rei para que rasgasse as vestes, deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, a tua carne te tornará e ficará purificada. Tá vendo? O homem de Deus já deu a ordem. Ele achou que, muitas das vezes, ele pensava assim: quando ele chegasse lá, que lesse o rei de Israel, lesse a carta, porque foi outro rei que mandou, né? Ele de pronto chamaria Eliseu e falava: Eliseu, restaura este homem da sua lepra, dê-lhe a saúde novamente. Então nós sabemos que esse criado chama Geazi, né? Geazi. Então nós vemos ali, meus irmãos, olha, aquela menina estava na casa de um leproso, nenhuma lepra pegou a ela, nenhum mal sucedeu a ela. Por quê? Porque ela tinha a proteção de Deus na sua vida. Ver que ela, sendo escrava, ela não ficou injuriada, enfurecida, raivosa, para deixar, talvez desejar que aquele homem morresse com a lepra, né? Que sofresse a cada dia mais do que as piores, porque ela está sendo escrava na casa dele. Mas não, ela falou para a sua mulher, para a mulher daquele homem: olha, tomara que o meu senhor, que seja que esse rei, que esse Naamã, que o meu senhor estivesse na minha terra, na terra de Samaria, para que o homem de Deus, chamado Eliseu, o restauraria da sua lepra, né? Quer dizer, ela tinha um bom coração. Isso faz a diferença, porque o povo de Deus não pode guardar raiva, ódio, rancor e deixar de ajudar uma pessoa por motivo algum. Se você
chegou até você alguém que precisa de uma ajuda e você tem como ajudar, olha, faça tal, porque a Bíblia diz que aquele que pode ajudar e não ajude, está cometendo pecado, está cometendo algo que Deus repudia. Nós temos que ajudar o nosso próprio inimigo, se necessário for. Nós temos que dar de comer, nós temos que dar um remédio, nós temos que socorrer ele na angústia dele. Nós não temos que fazer acepção de pessoas quando é o motivo ajuda, porque as ajudas que você dispensa a outra pessoa, ela é retribuída por Deus, e Deus é Deus de provisão, Deus de providência. No momento que você mais necessitar, Deus vai levantar pessoas nos lugares mais improváveis, pessoas que você jamais imaginaria que pudesse te ajudar. Ela vai se dispor a te ajudar. Por quê? Porque próprio Deus vai fazer isso, vai gerar essa situação e vai fazer com que ela tenha um bom coração e se disponha a ajudar. Entendeu? Quando você faz o bem para a pessoa, aquilo fica anotado no coração de Deus, fica anotado na agenda de Deus. Ele vai retornar para você novamente, e muitas vezes mais, não é só aquilo não, muito, muito mais. Então, meus irmãos, olha, aquela menina não pegou a lepra, mas o que estava no homem, que era lepra, não pegou na menina, mas o que estava na menina irradiou aquele homem, e foi o motivo pelo qual o homem foi curado. Mas para que ele fosse curado, quando ele chegou até o homem de Deus, até o profeta Eliseu, ele esperava que ia ser curado de uma certa forma, mas não foi da forma que ele imaginava. Por quê? Porque Deus trabalha da forma que Ele quer, não é da forma que nós queremos que Ele trabalhe na nossa vida. Deus opera da forma que Ele quer, no momento e na hora que Ele quer. E aquele homem achava que ele só ia impor as mãos sobre ele e falar assim: sai lepras, fique curado, homem, você esteja curado. E de repente ele ficava curado mesmo, né? Poderia ser, se Deus ordenasse que fosse assim, poderia ser. Mas Deus pôs no coração daquele homem, do profeta Eliseu, que liberasse uma palavra de autoridade para que ele fosse, que Naamã fosse se banhar, mergulhar nas águas do rio Jordão por 7 vezes. Não foi uma vez, não foi 2, não foi 3, nem foi 4, e nem tampouco 5 nem 6, foi 7 vezes. Porque cada vez que ele subia de uma até 6, nada aconteceu. Mas quando chegou na 7ª vez, ele ficou restaurado, e a sua pele como a pele de um bebê. Então nós vemos que ali foi a obediência que ele teve à palavra do homem de Deus, ou seja, a própria palavra de Deus que ordenou aquele homem. Então a gente sabe que a obediência surte efeito nas nossas vidas. Quando você obedece a palavra de Deus, Deus opera na tua vida. E se você não obedecer, apenas querer receber a bênção por receber, do seu jeito, da sua forma, você sabe o que vai acontecer? Você vai ficar do mesmo jeito, não vai receber, porque Deus quer obediência sobre a sua palavra. Porque Deus não está preocupado com sacrifício. Tem pessoas que até gostam de fazer sacrifício, mas o sacrifício não é necessário mais, porque o sacrifício Jesus já fez por mim e por você, lá na cruz do Calvário, quando ele carregou todo aquele pecado, todo aquele castigo que foi sobre ele ali foi o grande sacrifício de sangue que ele fez em nosso favor. Então hoje não é mais necessário você fazer sacrifício, é necessário que nós venhamos obedecer. Isso é para qualquer pessoa, isso é para o pastor, é para o obreiro, é para o membro, é para qualquer pessoa que tiver Deus como reverência na sua vida, como o seu Senhor, como o seu Deus, como o seu soberano. Você tem que obedecer. Todos nós temos que obedecer a palavra de Deus. Se quiser que Deus opere na sua vida, tem que ter obediência. Não adianta nós querer fazer as coisas do nosso jeito, na nossa hora, no nosso tempo, falar para Deus: Deus, eu quero isso. Não adianta. Você pode querer, mas se Deus não querer, não vai acontecer. Você vai lutar, vai lutar, vai lutar e vai ficar no mesmo lugar. E do mesmo jeito, da mesma forma. Mas se você pôr Deus na causa, Deus, eu queria tal coisa, mas tudo é segundo a tua vontade, Senhor. Faça tudo segundo a tua vontade. Se for da tua vontade, faça. Me conceda isso pela tua graça. Não é porque eu mereço, mas é porque o Senhor é bom, é misericordioso. O Senhor é grandioso, é soberano na minha vida. Eu tenho certeza que o Senhor pode. Pode ter certeza, meus irmãos. Pode ter certeza, porque
quando Deus quer, quando Deus permite, quando Deus ordena, tudo acontece. As coisas mais improváveis acontecem, no tempo mais improvável, no lugar mais improvável. Porque Deus, Ele é especialista em surpreender o homem. Quando você acha que está tudo perdido, surge algo que acontece, que vai melhorando e daqui a pouco tudo volta ao normal. Mas se Deus não estiver na causa, você pode suar seu rosto, pode escalavrar as suas mãos, pode fazer o que você quiser. Se não for Deus, você não vai conseguir. A menos que você não é homem e mulher de Deus que busque em Deus a situação das suas vidas. Porque a gente sabe que nem todas as pessoas que são bem-sucedidas são pessoas que têm Deus na sua vida, né? Eu estou falando para o povo de Deus. Estou falando para as pessoas que creem em Deus, que querem receber de Deus as suas bênçãos, tá certo, meus irmãos? Então, eu fiz algumas... Ó, a menina era pequena, mas a sua importância foi grande, a sua atitude foi grande. E o grande foi o que aconteceu através daquela fala, daquela palavra, daquela ordenança que aquela menina deu. Olha, a menina era escrava, mas o seu conselho foi ouvido até pelo general. Pensa bem, meus irmãos, isso não é qualquer coisa não, isso é forte. Olha, a direção foi a direção ao Jordão. O homem queria receber, o homem ainda ficou bravinho, né? O general lá, o Naamã, ele ficou nervoso, ficou revoltado e disse assim: ué, não é os rios de Havana mais limpos, não é os rios de Damasco mais limpo, água mais límpida do que a do Rio Jordão? Então ele não estava preocupado, ele não queria ir para o Rio Jordão, ele queria ir para outro lugar, mas a bênção dele estava no Rio Jordão. Ele quase ficou sem a sua bênção. Por quê? Porque achava que tinha que ser do jeito dele, o que ele queria, na forma que ele queria, aonde ele queria. E Deus, quando Ele ordena, Ele tem um propósito no lugar, na hora, aonde, como é. Então tem que ter obediência. Mas ele teve a direção de alguém que falou para ele lá, seus criados, seu filho: olha, meu pai, se o homem de Deus tivesse te ordenado uma coisa maior, você não faria? Por que não fará mergulhar nas águas do Rio Jordão? E ele pensou, é mesmo, né? Mergulhar na água do Rio Jordão, se não acontecer nada, não vai alterar em nada, né? A única coisa é que ele vai se molhar numa água que não é tão limpa, né? Mas foi a obediência a voz do homem de Deus e o conselho dos seus criados também, né? Olha, a cura de Naamã não aconteceu como ele esperava, como eu já disse. Não foi o primeiro mergulho, como eu já disse. O milagre é do jeito de Deus, não é do jeito da pessoa, né? Então, para concluir, obediência está escrito: é melhor obedecer do que sacrificar, meus irmãos. É melhor obedecer, pense bem. Obedecer a quem? A Deus, a sua palavra, as suas ordenanças. Muitas das vezes a gente tem que vigiar se a palavra que está vindo da direção de Deus, né? Porque não é tudo que as pessoas também te ordenam que você tem que ver se tem direção de Deus naquilo, né? Naquilo que está sendo ordenado. Então que Deus continue abençoando a sua vida. Busque na palavra do Senhor, crê em Deus, porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A promessa não é só para você não, é para você e para a sua família, sua casa, suas causas. Tudo que você pôr na mão do Senhor, confia nele, espera nele, porque ele tudo fará. Certo? Fique na paz do Senhor Jesus, grande abraço e até o próximo vídeo. Se você não for inscrito, por favor, ficou até aqui, inscreva no canal, deixe seu like, me ajude demais o seu like, porque o YouTube vai entregar para mais pessoas esse vídeo e as bênçãos vão chegar na vida de mais gente. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Nossa, que é chocante, foi lá, ela me ligou.